A gente vai chamar aqui agora o economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio, o Felipe Tavares. Felipe, seja muito bem-vindo, obrigada pela participação aqui no Ponto de Vista, uma ótima tarde. Boa tarde, Marcela, um prazer estar aqui com você. Felipe, bom, a Confederação entrou com uma ação no Supremo, né, pedindo a suspensão imediata das bets. Vocês apontam que isso vem desencadeando o endividamento das famílias, prejudicando a economia, o comércio e também o desenvolvimento social. Esse dado do Banco Central, acho que vocês já tinham alguma ideia do montante que isso poderia significar de gastos, né, com esse tipo de aposta, mas de fato é um fato mais concreto que jogou luz a esse problema. Como que vocês viram isso? A gente está vendo com muita preocupação, né, desde o começo, quando a gente começou a analisar o volume de bets, né, e de apostas em cassinos digitais. Isso veio assustando, especialmente com o potencial de afetar o varejo brasileiro, toda a comercialização de bens e serviços no Brasil, e especialmente porque isso não é só a venda de um setor, isso está afetando de fato a qualidade de vida das pessoas, porque a gente está escutando cada vez mais das empresas que a gente representa, dos nossos setores, que está mudando o perfil de consumo, as pessoas estão mudando, deixando de comer carne para comer uma proteína mais barata, isso está afetando todo esse planejamento orçamentário familiar. A gente está vendo relatos de casamentos acabando, né, vindo do pessoal ali de cartórios. A gente está vendo um aumento muito grande na inadimplência. Então, nas nossas estimativas, só em 2024, 1,3 milhões de brasileiros entraram na situação de inadimplência por conta das apostas excessivas e mais 600 mil brasileiros ainda podem entrar só nessa reta final de ano. Então, todos esses efeitos estão assustando muito a gente. Cada vez que vem uma nova análise, um aprofundamento, essa situação piora. Matheus Leitão, nosso colunista, participa com a gente. Boa tarde. Uma questão que fica é a preocupação que tem isso tudo tem gerado. Nós estamos falando aqui de endividamento, a Marcela deu vários números aí até em relação aos beneficiários do programa Bolsa Família, mas a preocupação que a gente percebe é que o varejo está com medo de que isso provoque a queda no consumo. Você estava falando um pouco disso, mas eu gostaria que você desse mais detalhes, porque até onde isso pode, de fato, afetar a economia brasileira, inclusive nessa questão política mesmo, que o governo Lula tem tido algum sucesso, né, em relação ao crescimento, porque todo ano se faz uma previsão de crescimento e depois se, né, faz uma revisão para cima. Isso pode acabar afetando esse tipo de o crescimento do PIB, esse tipo de coisa? Pode afetar. Só para eu ter uma noção, né, nos últimos 12 meses ali, pegando julho contra julho, né, 24 e 23, as famílias brasileiras, segundo o que a gente consegue estimar pela série de balanço de pagamentos, gastaram 68 bilhões de reais em apostas. Isso representa aproximadamente 20% da massa salarial brasileira. Então já é um volume muito significativo no orçamento. Se a média é muito elevada, isso quer dizer que tem família gastando 100% ou mais de 100% da sua renda em apostas. E no varejo, só no primeiro semestre, segundo o dado aferido mesmo, quanto que a gente perdeu de faturamento, foi mais de 1 bilhão de reais de faturamento a menos. Tá, 1 bilhão e 100 aproximadamente. A gente vê que com essa escalada das bets, talvez ali no final do ano que vem, né, ali nos próximos 12 meses, a gente tenha já pode chegar numa perda de faturamento de mais de 100 bilhões de reais. Na nossa estimativa, o varejo pode chegar a perder 11% do seu faturamento por ano se as bets continuarem crescendo nessa aceleração que eles estão. E lembrando, quando a gente fala que o varejo deixa de vender ou que muda o mix ali de compra do consumidor, a gente não está falando que o empresário lucrou menos, não é esse o ponto principal. O ponto principal é que a família está deixando de comer itens melhores, por exemplo, trocando carne por ovo, por salsicha, por frango, por outro tipo de proteína. O cara começa a mudar o seu padrão de consumo alimentar, o seu padrão de consumo de lazer. Isso afeta como ele se relaciona com a família, isso afeta se ele vai andar num carro mais novo e mais seguro ou mais antigo. Isso tudo está sendo impactado. No nosso setor, um dos setores que a gente cobre, que é de educação, a gente está vendo um grande aumento de cancelamento de matrículas e atraso de mensalidade de universidades por conta de crescimento das apostas. Então, isso tudo afeta toda a dinâmica de crescimento de longo prazo do país.
Porque, Felipe, além da questão, né, social, também tem uma questão da forma como esse dinheiro gira, né? Porque o Matheus tocou nesse ponto que eu acho importante, porque fica aquela questão, mas a confederação está defendendo os direitos da confederação, do comércio, tal, de fazer esse dinheiro ir para lá e não ir para, por exemplo, para jogos esportivos, né? Então eu queria que você fizesse essa diferenciação, né? Além da questão da dependência, né, e de toda a tragédia que a gente pode ter do ponto de vista social, como que é a diferença que esse dinheiro gira? Esse é um ponto fundamental, né? A gente vem alertando, primeiro, a gente nunca defendeu que o dinheiro tenha que obrigatoriamente ir para o varejo ou não, a gente só fez uma constatação que um dos principais setores da economia vem perdendo muito faturamento. Isso é um sinal complicado e de alerta, né? Tanto que no nosso posicionamento, o que a gente defende? A gente defende que não tenha cassinos digitais e online por uma falta de governança completa e esse descontrole e uma baixa vantajosidade para a sociedade brasileira de forma ampla. Tanto que a gente defende que os cassinos físicos sejam regulamentados e liberados, porque vamos falar, por exemplo, de potencial de arrecadação. Somente na CID jogos, que é um imposto que vai ser criado com os cassinos físicos, a gente tem uma expectativa de arrecadar 22 bilhões de reais por ano. Isso dá ali quase 45% do déficit primário previsto para esse ano, em um imposto do cassino físico. Segundo os dados da Receita Federal, os cassinos online, eles têm no melhor cenário a capacidade de agregar de forma total 12 bilhões de reais de arrecadação, ou seja, dá um pouco mais de 50% de um imposto do cassino físico. Então isso muda drasticamente o efeito das duas modalidades, né? Outra coisa, cassino online não gera emprego no Brasil, não gera massa salarial, não gera desenvolvimento, porque está tudo sediado fora do país. E detalhe, sediado em paraíso fiscal. O cassino físico, a gente estima que tem uma previsão de mais de 100 mil empregos formais de forma direta e indireta. Isso muda toda a dinâmica da sociedade que vive ao entorno desse novo segmento, né, de apostas, de gambling, né? Tem a parte de governança do recurso. Por exemplo, no cassino online, a gente não tem nenhuma governança de qual que é a idoneidade do recurso que entra na plataforma. De novo, a gente está em paraíso fiscal. Então, todas essas notícias de prisão, de lavagem de dinheiro e etc., isso é uma consequência da incapacidade de ter uma governança e um controle adequado, especialmente sobre crimes financeiros e de lavagem de dinheiro, né? Porque fica blindado no paraíso fiscal. No cassino físico, isso a gente consegue garantir. Está todo mundo em território nacional, a justiça tem como intervir, fazer o mandato de quebrar um sigilo bancário e etc. Outro ponto. No cassino online, a gente está vendo uma crescente de relatos de crianças apostando. No cassino físico, isso jamais aconteceria, né? Outro ponto que a gente defende, isso está até já no projeto de lei do Senado, é que a gente se inspire na legislação americana, onde as instituições brasileiras tenham canais para atender com apostadores que estão mais expostos em compulsão, tanto que se ele se cadastrar e cadastrar o CPF dele, os cassinos, né, e o setor de gambling, ele não pode ofertar serviço para esse cara, senão ele tem que indenizar danos morais, materiais, né, e tentar ter algum controle e uma preservação da relação humana em torno das apostas. Então, a gente busca e está tentando lutar por algo que seja com uma maior governança e que preserve todo o desenvolvimento e a qualidade das pessoas. Um dos raciocínios que tem sido feito é que virou um problema social. Não é um problema econômico, é um problema social, porque vai empobrecendo as famílias, né? E endividando as famílias, né? Então, se a gente parte por esse lado, o que pode ser feito de fato para, vamos dizer assim, melhorar essa situação? A gente sabe que tem uma lei que regulamentou as bets agora de janeiro de 2024, mas o próprio Ministério da Fazenda tem feito várias portarias para tentar regulamentar, porque aparentemente a lei não resolveu toda a questão. Qual a sua opinião? Assim, é possível fazer uma regulamentação que deixe essa situação de uma forma mais confortável para as famílias brasileiras? Infelizmente, eu acho que a gente tem que aprender com a experiência internacional, acho que a gente tem que barrar realmente o cassino online e entrar nessa parte de apostas nesse novo segmento via cassinos físicos. Aprender como funciona a regulamentação de coisas que a gente consegue ver e enxergar em território nacional pleno e talvez um dia a gente vai chegar lá. Curiosamente, nenhum país do mundo fez essa liberalização e essa atividade desregulamentada ou baseada em online. Todos são controlados e preservam a atividade real e física, né? E eu destaco novamente,
essa questão de todas estarem sediadas fora do Brasil em paraíso fiscal, isso é algo quase que impossível da gente conseguir regular. Então, assim, a gente não consegue controlar a idoneidade do recurso que entra, a gente não consegue controlar toda essa dinâmica que é muito fluida em paraísos fiscais internacionais, às vezes o recurso pode pingar em mais de um país, mais de um paraíso fiscal, isso tudo é uma situação muito desconfortável para o consumidor, porque ele é vítima de um ataque muito predatório dessas plataformas. Inclusive, o pessoal manda e-mail dando dinheiro para você começar a investir. Fala assim, toma aqui R$500 de graça para você investir, e eles chamam de investimento, isso é um outro absurdo completo. Ele dá R$500, R$300 para a pessoa apostar, iniciar e depois continuar. Isso não existe em nenhuma atividade física, ninguém dá dinheiro para outro. Então, assim, isso é um absurdo completo. Verdade. Bom, a gente conversou com o economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio, Felipe Tavares. Felipe, muito obrigada pela sua participação aqui e até uma próxima. Muito obrigado, Marcela. Obrigado, Matheus. Foi um prazer.